quais são os gêneros textuais que eu preciso trabalhar no primeiro e no segundo ano com as minhas turmas de alfabetização. Eu fiz uma lista dos gêneros e das habilidades que serão trabalhadas, além de trazer algumas sugestões de atividades. Então, o vídeo está um pouquinho longo, mas está valendo muito a pena. Você já pode deixar o seu like aqui para não esquecer de deixar no final. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. As habilidades que vão trazer os gêneros textuais a serem trabalhados são as habilidades do eixo de leitura, né? Então, as habilidades do eixo de leitura, aqui no primeiro e no segundo ano, são 14. 2 são referentes só ao primeiro ano. 8 delas são referentes ao primeiro e ao segundo, então são habilidades que vão ser trabalhadas nesses 2 anos, e outras 4 são referentes só ao segundo ano. Eu trouxe todas para vocês porque não fazia sentido separar, né? Já que a maioria delas vai ser trabalhada no primeiro e no segundo também. Então, a gente vai, né, ver aqui essas habilidades que trazem um contexto de letramento para a alfabetização, as habilidades de leitura, as que dizem dos gêneros textuais. Algumas dessas habilidades de leitura não vão dizer exatamente de gêneros textuais, mas também não fazia sentido eu tirá-las aqui do contexto, ok? Então, vamos lá. A primeira habilidade de leitura que aparece aqui no primeiro ano, né, é F01, LP01, é reconhecer que os textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, na página, né? De cima para baixo na página. Então, aqui a gente não tem exatamente um gênero textual, mas tem essa habilidade que é da criança compreender a orientação da escrita. Para nós isso é super óbvio, mas para a criança não é, precisa ser ensinado. Algumas crianças já têm essa noção por causa de uma vivência letrada em casa, mas é preciso ensinar. Então aqui eu trouxe aqui a cantiga. Ué, Ludmila, mas a cantiga, por que você, né? Então, depende de como você vai trabalhá-la. Como que a gente vai trabalhar a cantiga para trabalhar essa habilidade? Pedindo a criança para localizar a primeira palavra da cantiga, a última palavra da cantiga, contar versos, contar palavras, separar as palavras colorindo e algumas atividadezinhas também para enriquecer a atividade, ok? Outra habilidade é F01 LP16. Ludmila, mas você pulou da 1 para 16? Sim, porque existem habilidades que são de outros eixos e a gente vai achar os gêneros textuais no eixo de leitura, ok? Então vamos lá. Ler e compreender em colaboração com o colega e ajuda de professores. Quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Então, olha só, quadra, quadrinha, parlenda e trava-língua. Aqui eu trouxe, então, uma parlenda, né? Uma parlenda para que o aluno interprete, entenda o texto, entenda o que está escrito, né? Explore algumas palavras para que a gente faça o trabalho aqui com a palavra que repete e tudo mais, para que a gente faça aqui um trabalho com a parlenda. Outro gênero também que aparece é o trava-língua. O trava-língua, ele é muito bacana, né, para a gente trabalhar com a criança a repetição do som. Então, você vai ter uma riqueza aqui para trabalhar a consciência fonológica com a sua criança, porque o trava-língua é difícil, por quê? Porque ele fica repetindo um som. Então, aqui a gente vai explorar o trava-língua, explorar esse som que se repete e depois fazer uma atividade de alfabetização que você até encontra no eixo análise linguística e semiótica também, que é, né, a troca das letras, a troca dos sons aqui para formar novas palavras. Outra habilidade, ler palavras com precisão. Essa já é uma habilidade do primeiro e do segundo ano, tá? Aquela F12, 01, tá? Ler palavras novas com precisão na decodificação. No caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Aqui, mais uma vez, a gente não tem um gênero textual,
mas é a questão da leitura das palavras. Existem palavras que a criança já lê por memorização. Antes de estar alfabetizada, antes de compreender o sistema alfabético, ela já sabe que bola é bola. Então aqui nós temos, né, recortar figuras e colar aqui nesses lugares para colocar a referência ali de qual palavra que é, né, a leitura da palavra, a identificação da palavra. E logo abaixo nós temos aqui são palavras de uso de memorização, né, aquela leitura global. E aqui abaixo nós vamos usar essas palavras que a criança identificou para formar novas palavras. Então, a primeira sílaba do bolo com a outra sílaba de não sei o que, do tatu, então fica bota, né? E a gente vai fazer, então vai trabalhar a memorização, aquela palavra que ele conhece, porque ele já cansou de ver, e a decodificação mesmo, que é juntar as sílabas e entender como é que aquilo ali está sendo formado. Buscar EF12LP02. Buscar, selecionar e ler com mediação do professor, leitura compartilhada, textos que circulam em meios impressos e digitais, de acordo com a necessidade e interesse. Então, aqui a gente trouxe, né, uma curiosidade sobre tartaruga marinha, que é um bichinho bonitinho, bacana da gente ver, tem umas curiosidades, né, vive muito tempo, a gente conhece tartaruga pequenininha, mas a tartaruga marinha pode chegar, acho que até 2 metros, tá aqui na atividade, então a criança vai ler. Quando a gente trabalha o gênero textual, é interessante a gente trazer para a criança qual que é a finalidade, né? O que ele está ensinando? Está contando uma história? Está ensinando um jogo? Está informando sobre a tartaruga? O que a gente está fazendo aqui, né? Então, para que serve o texto? Localizar informações nesse texto é importante. E depois aqui um trabalho aqui com a palavra tartaruga, né? As sílabas e tudo mais. EF12LP04. Agora aqui a gente já vai ter alguns gêneros textuais, olha só. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, impresso ou digital. Então aqui, né, tem vários gêneros textuais, nós vamos trabalhar alguns, como lista, aqui ó, mamãe fez uma lista, o que não está na lista, porque que a criança está lendo, né, vai identificar, vai eliminar aqui qual fruta que não está. Onde que ela compraria essa lista? Seria na farmácia, no açougue, no mercado, né? O que ela poderia fazer com essa lista? Essa lista é para uma receita. E essa receita vai ter o quê? Essa receita vai ser uma sopa de legumes, essa receita vai ser um bolo, essa receita vai ser uma salada de frutas, né? Então aqui a criança vai fazendo essas inferências. E para que serve esse texto? Muito no gênero textual a gente vai trabalhar o para que serve, para que ele foi escrito, a finalidade dele. Aqui no comecinho, com a criança de primeiro ano, a gente ainda não vai usar tanto a palavra finalidade, mas às vezes vamos sim, tá? Outro gênero textual que estava nessa mesma habilidade era o aviso. Então, esses avisos curtos, né? Que a criança vai ler aqui, ó, eles já vinham até em caixa alta mesmo. Então, esses avisos, interpretar, entender a importância, o que está escrito, por que está escrito, a finalidade, tudo mais, para a criança desenvolver, né, esse letramento enquanto a gente alfabetiza. Convite é outro gênero que estava na mesma habilidade. E eles gostam de trabalhar o convite, que geralmente convite é festa, né, e tal. Então, aqui, ó, o trabalhar o convite, né? O que é que tem lá no convite, localizar as informações, a finalidade do convite, o uso social do convite. Próximo. É F12LP08, mais uma vez dizendo que a gente está saltando habilidades, a gente foi dar 4 para 8, porque a gente está focando nas habilidades de um eixo específico, que é o eixo de leitura. Ler e compreender em colaboração com o colega e com a ajuda do professor, foto, legenda e notícia, manchete, lead, álbum, álbum de fotos digital, noticioso e notícia curta para o público infantil. Dentre outros gêneros jornalísticos. Então aqui ó, a gente pegou, né,
trechinho de notícia, com uma manchete bem destacada. Ludmila, mas quando a gente vai fazer ali a nossa atividade, a gente padroniza as letras, a gente faz sim, a gente faz isso com os outros textos, mas a manchete precisa ser destacada, senão ela deixa de ser manchete. Então nós vamos identificar assunto do texto, nós vamos localizar informação, interpretar o que está escrito aqui, né? E entender que a manchete é grandona, é diferente para chamar a atenção do leitor, ok? EF12LP09. Ler e compreender, em colaboração com os colegas e a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e texto de campanha de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário. Então, pessoal, olha aqui, os slogans. Os slogans são frases curtinhas, eles não vão ter dificuldade para ler, eles vão ficar super orgulhosos que eles conseguiram ler, né? Então, o slogan você trabalha, eu já vi crítica aqui no YouTube, em vídeo que falava sobre o trabalho com o slogan, vou estar reforçando o consumismo e não está reforçando o consumismo, é o contrário, é a criança entender que aquele texto foi escrito para te convencer, foi escrito para entrar na sua cabeça, ele é um texto curtinho, uma frase criativa para você memorizar e se lembrar daquilo toda hora. Então, é o contrário, é a criança entender o que aquele texto faz com ela, porque ela está exposta a ele no mundo, né? Então, a gente vai ler os slogans e vai interpretar, entender a finalidade, que ele é curto para você memorizar, ele é feito para te convencer a comprar alguma coisa, consumir alguma coisa, tá? Mudando aqui a página. F12LP010. 12, lembrando que é primeiro e segundo ano, né? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo de atuação cidadã. Considerando a situação comunicativa, o tema e o assunto do texto. Então, nós voltamos ao aviso com um enfoque diferente. Aqui um aviso que vai regular o seu comportamento dentro de um espaço e tudo mais. Então, aqui, a gente vai ver o aviso de silêncio. Onde é que esse aviso de silêncio pode aparecer? Para que ele serve? Aqui, aviso de máscara e de som alto, né? Proibido depois das 22. Então, eles vão, né, falar sobre ele, entender o uso, a importância e tudo mais. O que mais que nós temos aqui? Olha, um folheto sobre economia de água, né? O folheto sobre economia de água. Então, aqui a criança não só vai ler, entender, como a gente também vai trabalhar a consciência dela sobre a água, né? Então, o que você já faz? Dê outra dica. E a exploração do gênero textual. Então, a finalidade do gênero textual, para que ele serve? A questão de ter ali, né, imagens, letras grandes, textos curtos, para chamar atenção, para ficar fácil de entender. E a criança também colocar aqui a dica dela, porque dicas sobre economia de água a gente sabe muito mais do que vem no folheto, né? Então, colocar e fazer a sua ilustração também. Próximo é FLP17, ler e compreender em colaboração com os colegas e a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos, experimentos, entrevistas, verbete de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo. Então, aqui é ler para aprender, é ler para saber, para buscar informação. Aqui a gente tem aqui um verbete de enciclopédia que é do Lobo-Guará, para criança ler, né, e identificar, entender, saber sobre ele, identificar assunto, finalidade e localizar informações. Aqui a gente tem um sobre pets. Então, sobre o que é pet, né? Quando a gente era criança, a professora já é bem mais velha, né? Falava-se em animais de estimação, animais domésticos. Então, aqui, né, falando aqui da palavra pet, de onde vem a palavra pet, uma interpretação caça-palavras para eles acharem os nomes dos bichinhos que são domésticos. Em seguida,
EF12 LP18, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rima, sonoridade, jogo de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário. Então, olha só. Aqui, poema, e aí o que a gente vai fazer com o poema? A gente vai localizar as rimas, a gente vai nomear o gênero textual, a gente vai contar estrofe, contar verso, né? E localizar palavras, que é importante aqui no contexto da alfabetização também. Esse poema todo mundo sabe qual que é, né? Outro poema aqui que é bem bonitinho, né? O pontinho de vista. Mesma coisa, a gente vai localizar rima, a gente vai localizar verso e tudo mais. E interpretar também este poema. Em seguida, a gente passa para as habilidades do segundo ano, né? Que são 4, como eu disse para vocês. F02LP12, ler e compreender com certa autonomia cantigas, letra de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa. Então, aqui eu trouxe a cantiga da velha Fiar, que ocupa uma folha inteira, não consegui fazer menos. Aqui vocês veem que eu já parei de usar só caixa alta, porque é para o segundo ano, já é um texto bem maior também, né? Apesar que a cantiga da velha Fiar tem mais repetição do que leitura, né, gente? Por ser uma cantiga cumulativa. E em seguida aqui, as atividades. Então, né, localizar o gênero, a finalidade, quantas vezes apareceu determinado verso para que a criança localize ali, marque, conte. Pergunta aqui sobre outras cantigas que a criança conheça, que a professora vai ter um momento lúdico em que a criança vai escrever o título, mas pode cantar para a turma. E o trabalho com a sequência, já que é uma cantiga cumulativa, a sequência das ilustrações, para a criança recortar e fazer, também é interessante. F2LP20. Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa, enquete e tudo mais. Aqui, pessoal, a gente tem lá na nossa apostila de produção de texto, essa daqui, uma das atividades, porque os gêneros textuais coincidem muito nos dois eixos, né? O de produção e o de leitura. Aqui a gente tem a criança fazer a pesquisa. Aqui a gente tem uma pesquisa que já foi feita e a criança vai ler os textos e ver qual é que está descrevendo esse resultado aqui, né? Que é um contexto diferente, um contexto de entender. O que está escrito aqui condiz com o que está aqui? Claro que um texto super curto e muito simples, né? Vamos ver aqui. F02LP21. Explorar com a mediação do professor textos informativos de diferentes ambientes digitais e pesquisa. Então, aqui, olha, o que é crocodilo, o que é jacaré. As atividades ficaram aqui pequenininhas para fazer no caderno, mas na hora de fazer não é pouca coisa não, tá? Então, o texto aqui de curiosidade, o que é crocodilo e o que é jacaré. E por último aqui é F02LP26, ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Aqui eu trouxe a galinha ruiva com interpretação, com atividade, mas aqui texto literário é conto de fada, fábula, lenda, né? Todo texto literário para que a criança desenvolva esse gosto, né? Aprenda bem e desenvolva a leitura e a gente consiga alfabetizá-las no contexto do letramento. Então, são esses os gêneros textuais que nós vamos trabalhar, são essas as habilidades que se referem aos gêneros textuais que nós vamos trabalhar, as habilidades do campo do eixo da leitura. E no eixo da produção de texto, elas vão aparecer de novo, né? Só que aqui para serem produzidos. Depois que a criança já entendeu a finalidade, depois que a criança já entendeu o formato, as características, ela também irá produzir textos como esses que a gente estudou. Então, é isso, né? Esse material que eu mostro aqui é esse material
da leitura, tanto o da leitura quanto o da escrita aqui, são materiais que estão lá no nosso curso de alfabetização de acordo com a BNCC. Não vou falar tudo que tem no curso, porque o vídeo já tá longo demais, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Se você gostou, é muito importante que você deixe seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!